Você sabia que a vida de Pôncio Pilatos, o homem que autorizou a crucificação de Jesus, terminou de forma misteriosa e trágica? Imagine ser responsável por uma decisão que marcou a história e depois sofrer as consequências em silêncio. Pilatos, o governador romano da Judéia, é uma figura mencionada em diversas fontes históricas e religiosas. Mas o que aconteceu com ele após aquele fatídico dia? Sua história combina relatos bíblicos, históricos e tradições. Pilatos é citado nos 4 evangelhos do Novo Testamento, onde são detalhadas sua hesitação e, eventualmente, sua decisão de crucificar Jesus. Sua interação com o Cristo e a pressão das autoridades judaicas são descritas em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 18 e 19. Além disso, fontes como o historiador judeu Flávio Josefo e o filósofo romano Filão de Alexandria oferecem contextos históricos adicionais sobre Pilatos e seu governo na Judéia. A combinação dessas fontes nos ajuda a entender melhor a figura complexa de Pilatos e seu papel na crucificação. Para compreender sua história de maneira completa, é essencial explorar não apenas os eventos narrados nos textos sagrados, mas também as dinâmicas políticas e sociais de seu tempo. Pilatos, o governador romano da Judéia, estava em um dilema. Os líderes religiosos judeus exigiam a crucificação de Jesus, acusando-o de blasfêmia. No entanto, Pilatos não encontrava crime algum em Jesus. João 18:38. Tentou várias vezes libertar Jesus, até sugerindo a tradicional liberação de um prisioneiro durante a Páscoa. Porém, a multidão escolheu Barrabás em vez de Jesus. Mateus 27:15-26. Mesmo relutante, Pilatos cedeu à pressão da multidão, lavando simbolicamente as mãos e entregando Jesus para ser crucificado. Mateus 27:24. Esse gesto foi uma tentativa de se isentar da responsabilidade pela morte de Jesus, um ato que se tornaria um símbolo de covardia e injustiça. A narrativa bíblica também destaca que Pilatos tentou apaziguar a multidão de várias maneiras, incluindo a flagelação de Jesus, esperando que uma punição mais leve fosse suficiente para satisfazer os líderes judeus. Lucas 23:16. Esse momento não só selou o destino de Jesus, como também marcou o começo do fim para Pilatos, cujas ações seriam analisadas e debatidas por séculos. Pilatos estava ciente da instabilidade política da região. Jerusalém estava agitada devido à celebração da Páscoa, e a presença de Jesus, considerado por muitos como um profeta, só aumentava a tensão. Os líderes religiosos acusaram Jesus de incitar a revolta contra Roma. Lucas 23:2, uma acusação grave que poderia justificar sua sentença sob a lei romana. Pilatos se encontrava em uma posição difícil. Se libertasse Jesus, poderia enfrentar uma rebelião dos judeus, mas se o condenasse, estaria autorizando a morte de um homem que considerava inocente. Para evitar um motim, Pilatos cedeu às exigências dos líderes religiosos, sem saber que essa decisão o assombraria pelo resto de sua vida. A Bíblia não nos dá detalhes sobre os pensamentos internos de Pilatos, mas suas ações indicam um homem sob imensa pressão, tentando equilibrar justiça e a manutenção da ordem pública. A história subsequente sugere que essa escolha pesaria muito sobre ele. Historicamente, o papel de manter a ordem em províncias como a Judéia exigia um delicado equilíbrio de poder. Qualquer sinal de fraqueza poderia ser explorado pelos inimigos de Roma, colocando Pilatos em uma situação extremamente complicada, em que qualquer decisão tinha o potencial de gerar graves consequências políticas e sociais. Enquanto Pilatos julgava Jesus, sua esposa Cláudia Prócula teve um sonho perturbador. Ela enviou uma mensagem a Pilatos, pedindo-lhe que não tivesse nada a ver com esse justo. Mateus 27:19. Esse sonho é mencionado apenas no Evangelho de Mateus, e sua origem e significado permanecem misteriosos. Alguns intérpretes acreditam que foi uma intervenção divina tentando impedir a crucificação de Jesus. Cláudia Prócula aparece brevemente nos relatos bíblicos, mas sua intervenção destaca o dilema moral de Pilatos. Ela sofreu muito devido ao sonho, que acreditava ser um aviso divino, e ignorá-lo seria um erro que atormentaria Pilatos para sempre.
Posteriormente, a tradição cristã santificou Cláudia Prócula em algumas denominações. Refletindo sobre a importância de seu papel no drama da paixão, a figura de Cláudia é interpretada por alguns como o símbolo da consciência que tenta interceder em momentos de crise moral. Seu sonho perturbador adiciona uma dimensão sobrenatural à narrativa, sugerindo que forças superiores estavam envolvidas naquele julgamento. Jesus foi crucificado sob a ordem de Pilatos, e a inscrição na cruz dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, João 19:19. Escrito em hebraico, latim e grego, esse anúncio foi uma tentativa de Pilatos de afirmar a acusação de que Jesus se dizia rei, um ato de traição contra César. Enquanto Jesus sofria, Pilatos lutava com suas próprias dúvidas e culpas. A crucificação de Jesus, um evento central nos evangelhos, é descrita com detalhes, incluindo as reações de diversos espectadores e os fenômenos sobrenaturais que a acompanharam, como a escuridão ao meio-dia e o rasgar do véu do templo. Mateus 27, 45, 51. Esses eventos aumentaram o peso na consciência de Pilatos, pois ele testemunhou acontecimentos que sugeriam a inocência divina de Jesus. A Bíblia sugere que a crucificação não foi apenas um evento humano, mas também um momento cósmico de conflito entre as forças do bem e do mal. Historicamente, a crucificação era reservada para os piores criminosos e tinha como objetivo ser um espetáculo público de vergonha e sofrimento. A decisão de Pilatos de seguir com essa execução, apesar de suas reservas, mostra o grau de pressão e a complexidade da situação política e social em que ele se encontrava. Após a crucificação, Pilatos ficou obcecado pela decisão que havia tomado. Manipulado pela multidão e pelos líderes religiosos, isso corroía sua alma. As palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, Lucas 23:34, ecoavam em sua mente, e a culpa de Pilatos crescia a cada dia, tornando-se insuportável. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre os sentimentos posteriores de Pilatos, o impacto psicológico de suas ações é uma especulação razoável, dada a gravidade da decisão que ele tomou. A tradição cristã sugere que Pilatos nunca superou o peso de sua responsabilidade pela morte de Jesus, um fardo que afetou profundamente sua vida subsequente. Os evangelhos apócrifos e outras fontes extracanônicas, como a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, elaboram mais sobre a angústia de Pilatos, retratando-o como um homem destruído pela culpa. Sua tentativa de lavar as mãos simbolicamente não conseguiu aliviar a carga moral que ele carregava, e ele deve ter se lembrado constantemente dos eventos daquele dia fatídico. A tradição ortodoxa etíope até considera que Pilatos se converteu ao cristianismo, reconhecendo sua culpa e buscando redenção, embora isso seja amplamente especulativo e não universalmente aceito. Após a ressurreição de Jesus, os guardas que vigiavam o túmulo relataram que ele havia ressuscitado. Mateus 28, 4, 5. Isso causou grande alvoroço entre os líderes judeus e Pilatos, que tentou suprimir a verdade subornando os guardas para espalharem uma versão falsa dos fatos. Mateus 28, 12, 15. Contudo, a notícia da ressurreição de Jesus se espalhou rapidamente, aumentando o tormento de Pilatos. A ressurreição é o evento central da fé cristã, afirmado veementemente pelos evangelhos e pelas epístolas do Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 3, 8. Para Pilatos, a ressurreição representou uma crise de legitimidade. Se Jesus realmente ressuscitou, isso não só validaria as alegações de sua divindade, mas também significaria que Pilatos havia condenado um inocente à morte. A tentativa de Pilatos de encobrir a ressurreição reflete sua luta para manter a ordem e preservar sua sanidade diante de eventos que desafiavam a lógica e a autoridade romana. Além disso, a propagação do cristianismo nas décadas seguintes, incluindo a conversão de muitos judeus e gentios, ampliou o impacto da ressurreição e as implicações da decisão de Pilatos. Os esforços para suprimir a verdade sobre a ressurreição refletem a continuidade do conflito entre o poder temporal de Roma e o poder espiritual emergente do cristianismo.
O imperador Tibério recebeu relatos conflitantes sobre os eventos na Judéia, e Pilatos se encontrou em uma posição precária, enfrentando acusações. Ele já era impopular devido à sua repressão brutal e insensibilidade às tradições judaicas, como relatado por Flávio Josefo e Filão. Filão de Alexandria descreve Pilatos como um governador implacável, cujas ações frequentemente geravam a ira dos judeus. Um dos episódios mais notórios foi quando ele utilizou os fundos do templo para construir um aqueduto, o que provocou uma forte reação popular. A situação piorou quando Pilatos foi chamado de volta a Roma para prestar contas de suas ações. Ele foi removido do cargo após um incidente envolvendo a matança de samaritanos no Monte Gerizim. Esse evento, juntamente com sua administração, levou à sua substituição por Lúcio Vitélio, governador da Síria. Em Roma, Pilatos enfrentou uma investigação rigorosa e sua carreira política chegou ao fim. As consequências políticas de suas ações na Judéia tiveram repercussões significativas, tanto para ele quanto para a província que governava. A turbulência política durante o governo de Pilatos e sua subsequente queda refletem a complexidade da administração romana nas províncias, onde a manutenção da ordem e a imposição do poder romano frequentemente entravam em conflito com as tradições locais e as aspirações de independência. Em Roma, Pilatos enfrentou uma investigação rigorosa, e Tibério estava furioso com as tensões que ele havia causado na Judéia. Seus inimigos políticos aproveitaram a oportunidade para atacá-lo, resultando em sua destituição e exílio. Sua esposa, Cláudia, continuou a sofrer com pesadelos, enquanto Pilatos, consumido pela culpa, viveu recluso. A tradição sugere que Pilatos não passou por um julgamento formal, mas foi forçado a se retirar da vida pública. Alguns relatos apócrifos, como os de Pilatos, oferecem narrativas alternativas sobre sua vida após a crucificação, muitas vezes com tom de remorso e penitência. A morte de Pilatos permanece envolta em mistério e especulação, com várias tradições sugerindo diferentes finais para sua vida. De qualquer forma, a história pinta o retrato de um homem cujas ações tiveram um impacto profundo e duradouro, tanto em sua vida quanto na história. A investigação em Roma provavelmente focou em sua incapacidade de manter a paz e sua má administração, refletindo a complexa rede de poder e política do Império Romano. Pilatos, que antes detinha grande poder, viu-se desamparado, vivendo seus últimos dias em vergonha e isolamento. Uma ironia trágica para um homem que buscou preservar sua posição através da injustiça. A morte de Pôncio Pilatos permanece misteriosa. Alguns relatos históricos sugerem que ele cometeu suicídio, incapaz de suportar o peso de suas ações e a humilhação do exílio. Eusébio de Cesareia, historiador da Igreja do século IV, menciona que Pilatos se suicidou durante o reinado de Calígula. Outros relatos, como os de Tácito, não fornecem detalhes específicos sobre sua morte. A tradição cristã também apresenta várias versões sobre seu fim, algumas sugerindo que ele se converteu ao cristianismo antes de morrer. A lenda, popularizada na literatura medieval e renascentista, como na Legenda Áurea, narra que Pilatos se suicidou em seu exílio na Gália, onde seu corpo teria sido jogado em um rio. De qualquer forma, sua morte foi vista como um desfecho trágico para um homem que desempenhou um papel crucial na crucificação de Jesus. A mistura de história, tradição e especulação em torno de sua morte reflete a complexidade de sua figura na memória coletiva. Além disso, a história de Pilatos tem sido usada ao longo dos séculos para explorar temas de culpa, redenção e justiça. Caso o suicídio seja verdadeiro, seria uma expressão final de desespero e remorso. Por outro lado, as tradições de sua conversão sugerem uma tentativa de buscar absolvição. Essas narrativas diversas destacam a dificuldade de separar fato de ficção quando se trata de figuras históricas envoltas em eventos de grande significado religioso e moral. A figura de Pilatos se tornou uma lenda negra na história cristã. Ele é frequentemente retratado como um homem fraco e manipulável, que não teve coragem de se posicionar pelo que sabia ser certo. Sua vida e sua morte são um lembrete do impacto duradouro de nossas decisões e das consequências de ceder à pressão.
Nos evangelhos, Pilatos é descrito como um governador que, embora reconhecesse a inocência de Jesus, cedeu às exigências da multidão. A tradição cristã o vilaniza ao longo dos séculos, embora alguns textos apócrifos ofereçam uma visão mais simpática de sua figura. A hesitação e a decisão final de Pilatos têm sido objeto de inúmeras interpretações. A figura de Pilatos nas narrativas teológicas e históricas destaca a complexidade moral e ética de seu papel na crucificação. A lenda negra de Pilatos serve como um alerta sobre os perigos de ceder à pressão externa em detrimento da justiça e da verdade. Frequentemente, ele é comparado a outras figuras históricas que enfrentaram dilemas morais semelhantes, e sua história é usada para ilustrar a importância da coragem e da integridade. Em muitas tradições cristãs, ele é lembrado durante a Semana Santa como um exemplo de como a covardia e a injustiça podem resultar em consequências devastadoras. A trágica história de Pilatos também oferece uma profunda reflexão teológica. Ele esteve diante do Filho de Deus, mas falhou em reconhecer a verdade. Sua incapacidade de agir com justiça serve como um exemplo da falibilidade humana. A história de Pilatos nos desafia a considerar nossas próprias decisões e a coragem necessária para seguir a verdade. Teólogos ao longo dos séculos têm debatido o papel de Pilatos na paixão de Cristo, frequentemente utilizando sua figura para ilustrar a luta entre justiça e conveniência. Sua tentativa de lavar as mãos da culpa é vista como um símbolo de uma consciência culpada, tentando evitar a responsabilidade. A figura de Pilatos também é usada em sermões para destacar a necessidade de coragem moral e integridade. Sua história nos lembra que, diante de decisões difíceis, devemos ter a coragem de agir com justiça, mesmo que isso signifique enfrentar consequências pessoais. A teologia cristã vê Pilatos como um exemplo da luta entre o bem e o mal, e sua falha em conhecer e agir conforme a verdade de Jesus é um aviso contra a complacência moral. Além disso, a história de Pilatos nos convida à autorreflexão, encorajando-nos a examinar nossos próprios corações e buscar viver de acordo com os princípios de justiça e verdade. Pilatos se tornou uma figura central em muitas obras de arte e literatura. Sua luta interna e seu papel na crucificação de Jesus foram explorados por artistas e escritores ao longo dos séculos. Desde a arte sacra medieval até a literatura moderna, Pilatos é retratado de diversas maneiras, refletindo as mudanças de percepção ao longo do tempo. Em obras como O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, e O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov, Pilatos é mostrado como um personagem complexo, dividido entre o dever e a moralidade. Na arte, ele é frequentemente representado na cena da condenação de Jesus, com sua expressão variando entre dúvida e resignação. Essas representações culturais refletem o impacto duradouro de Pilatos na imaginação coletiva, destacando sua importância histórica e teológica. Além disso, Pilatos aparece em muitas representações da Via Crucis, onde sua figura serve como ponto de reflexão sobre o poder, a justiça e a humanidade. O teatro e o cinema também exploram sua figura, frequentemente enfatizando os dilemas morais que ele enfrentou. A complexidade de Pilatos como personagem permite que artistas e escritores abordem temas universais de poder, responsabilidade e redenção. Na tradição cristã, Pilatos é frequentemente lembrado durante a Semana Santa, com sua figura sendo evocada em sermões e representações teatrais da paixão de Cristo. Ele é visto como um exemplo de como a covardia e a injustiça podem levar a resultados devastadores. Nos ritos litúrgicos, Pilatos é mencionado no Credo Niceno-Constantinopolitano, que afirma que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Sua inclusão no Credo destaca a importância de seu papel na história da salvação cristã. A figura de Pilatos é usada pedagogicamente para ensinar sobre os perigos da injustiça e da falta de coragem moral. Durante as celebrações da Páscoa, a lembrança de Pilatos serve como um lembrete das consequências das ações humanas e da necessidade de buscar a justiça e a verdade em todas as circunstâncias.
Em muitas tradições cristãs, a figura de Pilatos está associada ao conceito de julgamento injusto, sendo sua história usada para ensinar sobre a importância de justiça e retidão. Além disso, em algumas liturgias, Pilatos é mencionado em orações como um exemplo de fraqueza humana e da necessidade da graça divina para superar nossos próprios defeitos. A vida e a morte de Pilatos ensinam lições valiosas sobre responsabilidade e integridade. Embora tenha tido a oportunidade de mudar o curso da história, ele optou pela saída fácil. Sua história nos lembra que nossas ações têm consequências, não apenas para nós mesmos, mas para todos os que são afetados por nossas decisões. A figura de Pilatos é frequentemente utilizada em contextos educacionais e morais para ilustrar a importância de agir com justiça e coragem. Sua hesitação e posterior rendição às pressões externas exemplificam como a falta de firmeza moral pode resultar em decisões desastrosas. As lições de Pilatos ressoam em diversos aspectos da vida, desde a política até as decisões pessoais, lembrando-nos da importância de permanecermos fiéis à verdade e à justiça. Em muitos contextos, ele é usado como um estudo de caso para discutir ética e liderança, destacando a necessidade de integridade em posições de poder. Suas falhas servem como um alerta contra a complacência e a busca pelo caminho mais fácil em detrimento do que é moralmente correto. A história de Pilatos nos desafia a refletir sobre nossas próprias ações e a responsabilidade de agir com justiça, mesmo diante de grande pressão. Hoje, a história de Pilatos continua a ressoar em um mundo de incertezas e conflitos. A importância de tomar decisões justas e corajosas nunca foi tão relevante. A tragédia de Pilatos serve como um lembrete de que a verdade deve prevalecer, mesmo diante das adversidades. Sua figura é discutida em debates contemporâneos sobre liderança e ética, destacando os desafios de se manter íntegro diante das pressões políticas e sociais. Em tempos de crise, a história de Pilatos é um alerta sobre os perigos da conivência com a injustiça. Sua relevância contínua demonstra a importância perene de suas lições, que atravessam o tempo e as culturas. Além disso, a história de Pilatos é frequentemente mencionada em debates sobre justiça e direitos humanos, ilustrando como a falta de ação pode ter consequências devastadoras. Sua figura é um lembrete constante da importância de coragem moral e da necessidade de se posicionar pela verdade. A relevância de Pilatos no mundo moderno é um testemunho da natureza universal e atemporal dos dilemas morais que ele enfrentou, incentivando-nos a buscar justiça e retidão em nossas próprias vidas. A figura de Pilatos também foi explorada na cultura popular, em filmes, peças de teatro e livros. Ele é retratado de diversas maneiras, desde um vilão frio até uma vítima das circunstâncias. Essas representações continuam a alimentar o fascínio pelo homem que desempenhou um papel crucial na história da humanidade. Filmes como A Paixão de Cristo e Jesus de Nazaré apresentam Pilatos de maneira complexa, destacando suas nuances. Na literatura, ele é um personagem central em obras que exploram temas de poder, justiça e remorso. A cultura popular mantém viva a figura de Pilatos, permitindo novas interpretações e compreensões de seu papel na história. Essas representações mostram como a figura de Pilatos continua relevante e intrigante para as audiências modernas. Além disso, ele aparece em inúmeras produções teatrais de Páscoa ao redor do mundo, onde seu papel é examinado e reimaginado de diversas formas. As diferentes interpretações de Pilatos na cultura popular refletem mudanças nos valores e nas percepções sociais, destacando como cada geração reavalia sua figura à luz de novos contextos e entendimentos. Pilatos continua sendo uma figura central em discussões sobre poder, moralidade e as consequências das ações humanas, demonstrando sua relevância contínua na cultura. A memória de Pilatos vive nas tradições cristãs e na consciência coletiva. Sua história é um testemunho tanto do poder quanto da fragilidade humana. Ele é lembrado não apenas pelo que fez, mas também pelo que não fez. A coragem de defender a verdade e a justiça.
A inclusão de Pilatos no credo e nas narrativas da paixão garante que sua figura permaneça central na memória cristã. A história é utilizada em contextos religiosos e educacionais para ensinar sobre moralidade e responsabilidade, servindo como um lembrete constante dos desafios enfrentados. A figura de Pilatos simboliza o desafio enfrentado por aqueles em posições de poder, destacando a importância de tomar decisões justas. Em diversas tradições, ele é um exemplo de como o medo e a covardia podem conduzir a escolhas moralmente equivocadas. Sua figura é também utilizada para refletir sobre a natureza do julgamento e da responsabilidade, evidenciando a complexidade de suas decisões. As ações de Pilatos e sua subsequente condenação de Jesus são analisadas não apenas do ponto de vista histórico, mas também como um estudo sobre ética e liderança. A memória de Pilatos serve como um alerta sobre a necessidade de agir com integridade e coragem, lembrando-nos de que nossas ações têm consequências duradouras. A história de Pôncio Pilatos exerce um impacto profundo na fé cristã, desafiando-nos a refletir sobre o papel que desempenhamos na sociedade e a responsabilidade que temos ao tomar decisões. Pilatos é uma figura trágica, cuja vida e morte continuam a inspirar e advertir. A teologia cristã utiliza sua figura para abordar temas como pecado, redenção e justiça, sendo seu papel na crucificação de Jesus central para a compreensão do sacrifício de Cristo e da salvação. O impacto duradouro de Pilatos é um reflexo da importância de suas ações e das lições que podemos aprender com sua história. Além disso, sua figura é frequentemente utilizada em contextos educacionais para ensinar sobre a importância da responsabilidade e da integridade. Pilatos é um exemplo de como o poder pode corromper e como a falta de coragem moral pode levar a decisões desastrosas. Sua história nos desafia a refletir sobre nossas próprias ações e sobre a responsabilidade de agir corretamente, mesmo diante de grande pressão. Sua impacto de Pilatos na fé cristã é profundo, e sua história é um lembrete constante sobre a importância de buscar a verdade e a justiça em todas as situações, ensinando-nos sobre o poder da redenção e do perdão. Pôncio Pilatos, o homem que autorizou a crucificação de Jesus, é uma figura complexa e trágica. Sua história é marcada por uma mistura de poder e culpa, e ao refletirmos sobre sua vida e morte, somos lembrados da importância de tomar decisões justas e enfrentar a verdade, não importa o quão difícil isso possa ser. A tragédia de Pilatos é um lembrete eterno de que nossas ações têm consequências e que a busca pela justiça e pela verdade deve ser nossa maior prioridade. Sua figura serve como um espelho para nossos próprios dilemas morais e éticos, incentivando-nos a agir com integridade e coragem em todas as circunstâncias. A história de Pilatos nos desafia a considerar as responsabilidades que temos e o impacto de nossas decisões, tanto no presente quanto no futuro. Ela nos ensina sobre o poder da redenção e a importância de buscar a verdade, não importa o quão difícil ou impopular essa busca possa ser. Pilatos é uma figura que continua a ressoar em nossa consciência coletiva, lembrando-nos de que a justiça e a verdade devem sempre ser nossas prioridades mais altas. Ao refletirmos sobre a vida e a morte de Pilatos, somos desafiados a analisar nossas próprias ações e a responsabilidade de agir com justiça e integridade, independentemente das pressões que possamos enfrentar.